Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de radioatividade em nossa aula 4 sobre datação radioquímica. Bem, a datação radioquímica ela é uma técnica utilizada para descobrir a idade de relíquias antigas, fósseis, rochas, aqui no caso moedas, aqui tesouros do Egito, né? Essa técnica química ela está justamente baseada na cinética de desintegração radioativa, que foi o tema da nossa aula passada, onde nós estudamos tempo de meia-vida, a gente usava essa fórmula para resolver os problemas, ou então a gente fazia utilizando a lógica de redução da metade da massa, né? Uma das técnicas de datação radioquímica mais utilizadas é a datação por carbono 14, principalmente para sabermos a data, né, a idade de fósseis ou de ossos, por exemplo. Agora, como que se baseia essa técnica de datação por carbono 14? Bem, eu tenho que falar primeiro que o carbono 14 ele é um carbono radioativo. A massa da espécie de carbono mais abundante que nós temos na nossa Terra, ela é o carbono 12. Mas da onde vem esse carbono 14? Vamos começar entendendo isso. Nas altas camadas da atmosfera, nós temos a presença de raios cósmicos colidindo com átomos de nitrogênio. Esses raios cósmicos eles fazem a fusão de um átomo de nitrogênio com um nêutron e originam, então, um átomo de carbono 14, que é o carbono radioativo, mais um átomo de hidrogênio. Esse carbono 14, ele, então, vai interagir com átomos de oxigênio presentes na nossa atmosfera e vai, então, gerar gás carbônico, só que é um gás carbônico radioativo. Esse gás carbônico, ele se dispersa pela nossa atmosfera, pelos países, pelas cidades, e nós respiramos esse gás carbônico. Ele é uma quantidade muito pequena, mas o gás carbônico nós então estamos constantemente aspirando, colocando para dentro do nosso organismo e lembrando que se é uma espécie radioativa, esse carbono ele vai liberar partículas e vai se transformar no carbono 12, que é uma espécie não radioativa. O que é importante disso tudo, pessoal, é que a quantidade de carbono 14 nos organismos vivos ela é constante, aproximadamente 10 ppb, partes por bilhão. Isso quer dizer que a cada 1 bilhão de moléculas de gás carbônico, eu tenho 10 que são gás carbônico com o carbono radioativo, carbono 14. E o importante é a gente entender isso. A mesma quantidade que a gente ganha do meio ambiente, o carbono ele vai ser eliminado através da emissão de partículas. A nossa quantidade de carbono radioativo ela é constante, não muda durante a nossa vida. O que ocorre é, quando os seres vivos morrem, a gente deixa de adquirir o carbono 14 no meio ambiente. E o que vai acontecer é que o processo natural do carbono 14, ele emitir partículas e virar carbono 12, continua ocorrendo. Ou seja, com o passar do tempo, os organismos mortos eles vão reduzindo a quantidade de carbono 14 neles. Aqui, o tempo de meia-vida, a quantidade de tempo para reduzir a metade a massa de carbono 14, ela é de 5.730 anos. E é mais ou menos baseado nisso que a gente vai ver daqui a pouco alguns exercícios, mas nós vamos predizer a idade de alguns fósseis. Então, essa datação de carbono 14, ela é utilizada para ver o tempo de fósseis. Mas qual o espaço de tempo confiável para essa medição? É mais ou menos um tempo de 10 meias-vidas, que dá mais ou menos 50 a 60 mil anos. Após esse tempo, a quantidade de carbono 14 no organismo fica tão pequena que a gente não consegue mensurar. E é assim que a gente, então, mede a idade de vários fósseis. Só que quando a gente fala de fósseis, pessoal, eu acho que uma coisa que vem à cabeça de todo mundo é justamente a parte dos dinossauros. E os dinossauros viveram há 100, 200 milhões de anos atrás.
Ora, como que a datação química pode nos dizer a idade de um fóssil de dinossauro se o carbono 14 só serve para 50 até 60 mil anos atrás? Nós temos aqui também outras datações químicas, por exemplo, a datação com o urânio 238, que se transforma em chumbo 206. E aí o tempo de meia-vida do urânio ele é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ou seja, a gente pode ter uma massa inicial e uma massa qualquer que a gente consegue predizer a idade dos dinossauros. Isso aí é um tema muito interessante. O meu pai mesmo era uma pessoa que me questionava, mas como sabe que o dinossauro viveu há 112 milhões de anos? Por que não foi 114? Por que não foi 110? Isso aí tudo é feito pelo tempo de meia-vida, que nós estudamos em nossa aula 3. Bem, se ficou alguma dúvida, escrevam aí para nós, que nós vamos conversando e solucionando as suas dúvidas. Eu queria agora fazer alguns exercícios com vocês sobre o carbono 14 e como que a gente vai descobrir a idade de fósseis. Número 1. Eu vou ler, vou resolver, vocês pausam para depois conferir a resposta. Um osso encontrado em uma caverna apresenta uma taxa de carbono 14 igual 6,25 da taxa existente em um animal vivo na atmosfera. A taxa normal de um animal vivo é 100%. Então, olha, já passou um bom tempo aí. Reduziu essa taxa para 6,25. Sabendo que o tempo de meia-vida do carbono é de 5.730 anos, quantos anos passaram após a morte do indivíduo? Vamos então resolver. No início, nós temos uma taxa de carbono 14 de 100%. Passou a primeira meia-vida, a taxa caiu para 50%. A segunda meia-vida, 25%. Terceira meia-vida, 12,5%. E a última meia-vida cai para 6,25%. Ou seja, passaram 4 meia-vidas, logo a resposta é 22.920 anos. Número 2. Em 1999 foi estudada a ossada do habitante considerado mais antigo do Brasil, uma mulher que a equipe responsável pela pesquisa convencionou chamar Luísa. Luzia. A idade da ossada foi determinada como sendo igual a 11.500 anos. Suponha que nessa determinação foi empregado o método de dosagem do isótopo radioativo carbono 14, datação por carbono 14, cujo tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Pode-se afirmar que a quantidade de carbono 14 encontrada atualmente na ossada, comparada com a contida no corpo de Luzia, por ocasião de sua morte, é aproximadamente igual a... Então, vendo aqui as respostas, ele quer saber quanto de carbono 14 continua no corpo da Luzia. Vamos à solução, pessoal. Pelas respostas, a gente aqui já pode ver que ele quer saber qual é a porcentagem de carbono 14 que eles vão encontrar no corpo da Luzia, após 11.500 anos. Ora, nós sabemos que a meia-vida do carbono 14, uma meia-vida, 5.730 anos. Só que o tempo que passou para a Luzia foram 11.500, o que dá aproximadamente 2 meias-vidas. Nós sabemos que no início, 100% de carbono 14 que nós temos. Passado a primeira meia-vida, reduz a metade, 50%. Passada a segunda meia-vida, reduz de novo a metade. Vamos então encontrar 25% de carbono 14. Resposta certa, então, letra C. Vamos agora a uma questão do Enem 2017. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto e por grama. Então, o máximo de emissão de partículas beta são 15 por minuto e por grama, Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz à metade, a cada 5.730 anos, ou seja, deu a meia-vida do carbono 14. Considere que o fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas, tem 30 gramas, foi encontrado em um sítio arqueológico e que a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Qual a idade desse fóssil em anos? Bem, eu acho que a parte mais difícil é começar a questão, porque ele dá muitos valores. E como que a gente começa resolvendo? Bem, eu aqui estou vendo que ele deu
esse número, 6.750 emissões beta por hora. E ele deu uma taxa de 15 emissões beta por minuto. Então eu estou vendo que tem aqui duas unidades, emissão beta por minuto e emissão beta por hora. A gente tem que começar igualando as unidades. Se ele me deu 15 emissões beta a cada minuto, e eu quero passar para a hora, que fica mais fácil, uma hora não tem 60 minutos, em 60 minutos eu vou ter x emissões beta. Logo eu descubro que, se ele fala 15 emissões beta por minuto, é a mesma coisa que ele falar 900 emissões beta a cada hora. Outra coisa aqui também que nós temos que nos atentar. Nós temos 90 emissões beta por hora a cada grama, só que ele me deu o quê? 30 gramas. Temos também que considerar essas 30 gramas. Então, 90 emissões beta é para 1 grama, um corpo de 1 grama. Se o corpo tem 30 gramas, vai me dar y emissões beta. Logo, o corpo deveria apresentar 27.000 emissões beta por hora por grama. Esse seria o valor que o corpo deveria apresentar. Só que quantas emissões beta ele apresenta? 6.750. Vamos então agora fazer a parte da meia-vida. Então, no início, o corpo então tinha que apresentar 27.000 emissões beta. Passa uma meia-vida, cai a metade, 13.500 emissões beta. Passa mais uma meia-vida, cai a metade de novo, 6.750 emissões beta. Logo, aqui nós passamos por duas meias-vidas. A meia-vida ele não falou que é 5.730? Logo, a resposta dá 11.460 anos. Muito bem, pessoal. Ficou aí alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem aí o nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever em nossas mídias sociais. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas, pessoal!